Oi, Cântia, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Tudo bom? Tudo jóia. Prazer te receber aqui. Eu sei que já comandou tantas lives aqui, né? Hoje é a nossa Pois é, hoje, interessada. hoje estamos no lado contrário. Hoje eu que vou responder as perguntas e que o pessoal fique muito à vontade para fazer as perguntas mesmo, né? Que o que a gente quer com essas lives é realmente responder todos os questionamentos, as dúvidas que tem, que a gente sabe que é um assunto que as pessoas às vezes têm um pouco de constrangimento para estar conversando, então que a gente quer esclarecer todas as dúvidas. Exatamente. Então vamos lá, vamos começar, né? Vamos pela pergunta que muita gente nem sabe o que que é, né? O que que são as hemorroidas, Cântia? Pois é, aí já começa uma certa controvérsia, né, Marcelo? Porque tem muita gente que já chama a hemorroida do problema. E tem outras pessoas que preferem chamar a doença hemorroidária do problema. Quem chama hemorroida do problema chama o que a gente tem de normal de coxinha hemorroidária. Mas o que, que realmente é importante nessa história? A gente nasce com a hemorroida ou coxinha hemorroidária. E o que, que é isso? É uma mistura de vasos bem pequenininhos, arteriais, que são os que levam o sangue para a região, e venoso, que são os que tiram o sangue da região, recobertos por uma gordurinha, como se fosse um travesseirozinho de gordura, e eles estão fixos ali na região do ânus por fibras de músculo da musculatura do próprio ânus. Né? E a gente tem esses coxins hemorroidários tanto na parte de dentro do ânus quanto na parte de fora. Então, quando pode dar problema, às vezes é hemorroida interna e às vezes é hemorroida externa. Então, isso é o que é normal. A gente nasce, todo mundo nasce com a hemorroida ou com os coxins hemorroidários. O nome que as pessoas usam diferente, até nos trabalhos científicos, às vezes a gente escuta de uma forma ou da outra forma. É Agora, verdade. quando ela chega a dar problema, que aí eu acho melhor chamar de doença hemorroidária, é quando um vasozinho desse estoura e aí rompe e aí vaza um pouquinho de sangue para a região, para o lado de fora do vaso sanguíneo. Aí dá uma bolinha normalmente bem durinha nessa região, e isso vem acompanhado de um processo inflamatório, que é o que vai causar os sintomas. Normalmente uma dor, tipo latejante, aquela dor que parece que está pulsando na região do ânus. E como é uma região muito sensível, normalmente os pacientes relatam com uma dor de grande desconforto. Às vezes não chega a ter essa ruptura, trombose, mas tem um edema na região, porque fez esforço demais para evacuar e aí o plexo hemorroidário ficou todo muito inchado. Isso também causa desconforto e os pacientes queixam desconforto. É isso que é hemorroida e doença hemorroidária. E aí, assim, eu já começo enfatizando que se a gente nasceu e uma estrutura assim, tão nobre, ela não está aí só para dar problema. Ela vem a dar problema por alguns motivos, né? Uhum. É verdade, uma estrutura que tem suas funções, né, no organismo, né? Senão, por que que isso existe, né? Se está ali só para dar problema e não é, né? Tem Não é função ela, de ela proteção, né? é Da muito região, nobre, até uma exatamente. função de continência também, né? Porque caso a musculatura inteira se feche totalmente, ainda assim teria uma pequena passagem que a hemorroida preenche, né? Os vasos hemorroidários ali. E tem uma outra coisa que também gera muita confusão, é se hemorroidas são varizes ou não, né? Exatamente, não é o mesmo mecanismo. Por ele ter componente venoso, o pessoal confunde muito com as varizes da perna, né? Não é, nem o mecanismo de dar problema, de ser patológico das veias da perna é o mesmo da região do ânus. Como a gente usa às vezes alguns remédios que são incomuns para varizes, as pessoas confundem isso mesmo. Mas não, a hemorroida, ela é um plexo que tem tanto vasinho arterial quanto vasinho venoso. Mas aí uma coisa muito importante, exatamente porque confunde com as veias da perna, quando ocorre o processo de trombose na perna, normalmente é uma situação mais grave, que tem que usar anticoagulante por um tempo. Então, normalmente, quando você diz para o paciente que ele tem trombose hemorroidária, ele se assusta com esse termo. E a trombose hemorroidária não tem essa gravidade. A trombose hemorroidária, ela é uma coisa de caráter absolutamente benigno, que dá um certo desconforto, mas à medida que esse processo inflamatório ele vai regredindo, isso vai melhorando progressivamente. E que resolve.
paciente não precisa assustar, aquilo ali não vai colocar a vida dele em risco. E é um sangramento autolimitado, né? Estourou o vaso e ele ficou contido ali. Então, por mais que numa evacuação drene esse sangue ali da região, é um sangue que já não está no organismo da pessoa mais. A pessoa não vai esvair sangue e ter que procurar um hospital em caráter de urgência, né? Até uma coisa interessante que você colocou, essa questão da trombose hemorroidária, né? Existe a possibilidade de fazer um procedimento de urgência para aliviar ali. O que você acha disso, Cândido? Você acha que é justificado? Você, em geral, tem uma conduta mais conservadora, só aguardar a resolução? Eu prefiro a conduta mais conservadora, é assim que normalmente eu faço. Porque o que acontece? Agora, tem caso que o paciente se alivia mesmo, né? Então, cada caso é um caso, mas de rotina, eu prefiro um tratamento mais conservador. Porque a hora que a gente manipula o ânus, a hora que a gente vai fazer uma cirurgia, a gente faz um processo inflamatório, a gente gera uma inflamação nessa região. Então, às vezes, o paciente que já estava entrando naquela fase de melhorar esse processo inflamatório, que é o que mais dá sintoma, você volta para trás nesse processo inflamatório, né? Então, eu, às vezes, prefiro avaliar e acompanhar. Agora, quando já está muito inchado, que você já tem sinais ali, até que a vascularização daquele tecido ali já não ficou tão boa, aí eu acredito que o paciente tem vantagem de levar para o bloco e tirar aquele trombo. Agora, fazer uma cirurgia radical de hemorroida numa crise, aí é que eu acho que não é a conduta ideal, porque a gente não está vendo a forma que é o fisiológico do paciente, a gente está vendo o jeito que é patológico, o jeito doente. E é igual a gente está falando, a hemorroida, ela tem uma função muito nobre. A gente não pode pegar e tirar, eu quero ficar livre disso, quero tirar minha hemorroida toda, não quero ter isso nunca mais. Infelizmente, a gente não pode garantir isso para o paciente, porque ela está ali para ajudar em muitas coisas, né? Então, é o contrário, se a gente tira demais, a gente passa a ter problemas depois. É verdade. Eu já tive vários casos, né, no consultório de pessoas que chegam, tem uma trombose, já passaram aquela fase, igual você falou, mais inflamatória, já estão em resolução, perguntar, doutor, tem como fazer uma drenagem, uma trombectomia? Eu falo, não justifica nessa fase, né? Você vai trocar uma coisa que está em melhora por uma ferida na região. Concordo com você. Volta para trás. Volta para trás, exatamente isso. E os sintomas, assim, quem tem hemorroida, porque muita gente não sabe, né, o que são os sintomas, muita gente pensa que os sintomas de hemorroida são aquelas dores, né, e que nem sempre são os sintomas. O que uma pessoa que tem problema de hemorroida costuma sentir, Cândido? Pois é, a última live que eu tive a oportunidade de conversar com a Magda, a gente estava falando de dor anal. E a gente enfatizou que tudo no ânus se associa à questão da hemorroida, acha que qualquer dor é a da hemorroida. E assim, a doença hemorroidária, ela é desconfortável, mas não é uma patologia que dói demais da conta. Normalmente, quando está com muita dor, a gente tem que pensar em outras coisas que são mais graves, igual o abscesso, o próprio tumor, esse tipo de coisa, né? A hemorroida, o principal sintoma dela é do próprio inchaço, é o edema que causa ali na região. Então, normalmente as pessoas relatam uma dor tipo latejante, que é a hora que assenta, a hora que faz algum movimento de trauma ali na região, andar a cavalo, andar de bicicleta, andar de moto, piora. Normalmente são esses os quadros. Às vezes, quando irrita muito a hemorroida, vem associada a sangramento. Mas não é tudo no ânus que sangra e que dói, é que é hemorroida. Então, assim, o ideal é sempre passar por uma avaliação do coloproctologista. Beleza. Eu recebi aqui um feedback, Cândido, que a minha voz está saindo duplicada. Será que o seu volume aí não está ligado? Talvez diminuir o volume? Melhor. Diminuir meu. Vamos tentar. E aí, se não melhorar, eu ainda posso também colocar o microfone. Tá? Eu diminuí o volume aqui e aí a gente tenta. Se não ficar bom, vai avisando pra gente que eu também, o fone tá aqui na minha mão. Qualquer coisa eu coloco. Às vezes fica melhor com ele, às vezes sem ele, e a gente tem que ir ajustando. E agora vamos à pergunta assim, que não quer calar, né? A pessoa que tem hemorroida, ela já leu 1000 coisas, morre de medo da cirurgia e quer saber, hemorroida precisa operar? Todo mundo tem que operar? É a única opção?
Não. Existe uma classificação que ajuda a gente muito a guiar a gente, a conduta da gente no consultório, que são para as hemorroidas internas. A gente chama de uma hemorroida grau 1 a hora que a gente pede o paciente para fazer um esforço, isso olhando lá dentro do ânus com o aparelhinho. A gente pede o paciente para fazer um esforço e aquela hemorroida incha, mas cessou o esforço, ela volta completamente ao normal. A hemorroida grau 2 é aquela que incha, chega a insinuar para fora do ânus, mas cessou o esforço, ela também volta. A grau 3 é aquela que normalmente já precisa de uma manobra, o paciente tem que empurrar para colocar lá para dentro, mas empurra e ainda volta. E a grau 4 é aquela que já fica lá para o lado de fora o tempo todo. E isso, Marcelo, é uma coisa que quem sabe avaliar é realmente o coloproctologista, porque o grau 4 às vezes confunde com o plicoma, que é outra coisa, ou com a própria hemorroida externa, que ela fica ali para o lado de fora o tempo todo. Então, é uma avaliação que a gente tem que ter no consultório mesmo. Via de regra, o tratamento... Interessante, Cante, até te interromper um pouquinho, é aquele paciente que está na trombose, na crise de hemorroida, chega no consultório falando que a hemorroida é grau 4, porque leu que a hemorroida é grau 4 não volta, né? E não é a hora de classificar, né? Não, tem que ser fora da crise. Imagina o edema, o inchaço, não cabe lá dentro. É lógico que vai ficar um grau 4 mesmo, tá? Pro lado de fora e não vai voltar. Tem que esperar esse processo regredir para depois conseguir voltar, ela voltar para dentro. Então, assim, como via de regra, o tratamento cirúrgico, os pacientes que vão se beneficiar com o tratamento cirúrgico são aqueles com a hemorroida grau 3 e grau 4. Principalmente o grau 4, porque aí você imagina um tecido que é lá de dentro, que é uma mucosa, igual a mucosa que a gente tem por dentro da boca. Então, é um tecido secretório, ele fica soltando uma secreçãozinha. Então, esse tipo de hemorroida, ele é muito desconfortável. Mas igual a gente explicou, a hemorroida, ela é uma coisa fisiológica, ela tá ali para ajudar. Então, o principal indicador para se precisa operar ou não é o sintoma do paciente. O paciente que é muito sintomático, provavelmente ele vai ter uma melhora com o tratamento cirúrgico. O paciente que mesmo tem uma doença hemorroidária grau 4, mas ele não sente absolutamente nada, foi lá consultar comigo por outro motivo e eu diagnostiquei a hemorroida, falei, mas tem uma hemorroida grande. Nossa, doutor, isso nunca me incomodou, nem sabia que eu tinha problema de hemorroida. Então, esse paciente não vai se beneficiar com a cirurgia. O que é muito importante da gente conversar a respeito da cirurgia é a dor do pós-operatório. O pós-operatório de hemorroida, ele é difícil. Quem conhece alguém que já operou, quem já viu vídeos na internet, sabe que é realmente muito trabalhoso. Então, assim, tem que ter um desconforto para ter um benefício com a cirurgia. Então, os casos cirúrgicos, eles estão reservados a alguns casos, né? E os casos iniciais, grau 1, grau 2, com medidas higiênicas, medidas dietéticas, medidas comportamentais, a gente consegue uma melhora muito significativa. O paciente vai ter uma melhora. Agora, a melhora do paciente também é condicionada a uma manutenção dessas mudanças de hábito. Não adianta fazer um tempo, melhorar e depois voltar aos hábitos não saudáveis, né? Exatamente, né? Alimentação, atividade física, hábito de higiene, igual você falou. Uma coisa que é interessante sobre essa classificação é que você vê que não é assim, hemorroida até 2 centímetros, até 3 centímetros, não é o tamanho, é o sintoma, né? O tratamento ele vai ser direcionado para aquele paciente que tem sintoma mesmo, né? Paciente que tem uma hemorroida pequena, para que vai operar, não é mesmo? Outra coisa que você me lembrou de falar, assim, muitas vezes o paciente me procura para fazer colonoscopia. E aí eu vou examinar no meu consultório. Mas para que já vai fazer a colonoscopia? Deixa para olhar lá. O exame do ânus, da região anal, ele é um exame muito dinâmico. A gente precisa do paciente acordado para você ver como é que está a musculatura, para fazer esse esforço evacuatório, para você ver como que está esse plexo hemorroidário. Então, assim, o ânus, a gente pode até olhar na colonoscopia, não é impossível, mas não substitui o exame que a gente faz lá no consultório, que o paciente está alerta e vai te mostrando o que incomoda ele, como que é, você vai pedindo para fazer as manobras, ele vai fazendo. Uma coisa não substitui a outra, são exames complementares, não é? Exatamente, né? E a colonoscopia não é o exame ideal para ver a região do ânus, né? Igual você falou não. ali, você pode até fazer um exame, mas não é o exame ideal, não é o melhor local. O exame de consultório, né? Nada substitui ele, aquele exame clínico é fundamental.
né? Exatamente. E eu queria falar sobre uma coisa um pouquinho diferente agora, porque muitas vezes as pessoas associam que tudo é hemorroide. Tem alguns sintomas, né, Cântia, que são sintomas que a gente chama de alarme ou sintomas de alerta. Quais são eles? O que as pessoas têm que preocupar? Quem que realmente precisa procurar atendimento? Isso. O que que acontece? Tudo que acontece no ânus acaba colocando a culpa na hemorroida. E às vezes vai fazendo tratamentos paliativos que um vizinho, que um amigo explicou, e às vezes você atrasa de fazer o diagnóstico correto, né? Então, assim, igual eu falei, uma dor muito forte na região do ânus, que ela não melhora com o passar dos dias, ela vai só progredindo. Ela vem associada a fatores sistêmicos, febre, mal-estar. Você tem que pensar que tem mais alguma coisa, né? E sintomas abdominais associados. Se o paciente tem cólica abdominal, alteração do hábito intestinal, aí tem que acender a luzinha, tem algum problema. Paciente que junto está tendo anemia, pode a hemorroida sangrar a ponto de chegar a dar uma anemia no exame de sangue? Pode, a gente vê isso, principalmente em homens que têm o plexo hemorroidário bem volumoso, pode chegar a dar anemia, não quer dizer que está com anemia, que tem outra doença mais grave, mas tem que acender a luzinha, que tem também que fazer o exame de prevenção do câncer coloretal, né? Exatamente. É isso aí. A anemia, né, é um sintoma de alerta, pode ser causado, né, pela hemorroida. Mas a gente tem que sempre investigar, a gente não pode se contentar com isso, né? Exatamente, exatamente. Não E são poucos lembrar que aquelas pacientes que eu chego. alterações de ritmo intestinal, perda de peso, esse tipo de coisa, não é hemorroida, né, gente? Isso. Não são poucos pacientes que chegam no meu consultório, já estavam tentando um tratamento desses mais comuns, nada de grave, mas assim, não foi obtendo melhor, e aí a hora que foi ver, realmente, a hemorroida não tinha nada, tinham outras coisas que precisavam de tratamento. E aí, tanto para o lado dos graves, como câncer de intestino, ou às vezes doença não grave, mas que também não é a doença hemorroidária, como a fissura, né? Uhum, exatamente. Chegou uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Ó. Então, sou portador de doença de Crohn, tive problema de hemorroida, fiz procedimento de ligadura elástica e ajudou muito. O paciente de doença inflamatória intestinal, ele pode também ter problema de hemorroida. A gente tem que ver qual vai ser o melhor momento para tratar, né? Porque o paciente com doença de Crohn, especialmente se ele tiver uma doença de Crohn na região do ânus, né? Ele pode ter uma ferida ali que não cicatriza bem. Né? Então, Exatamente. a gente tem que ter muito tato, tratar na fase de remissão da doença, né? O que você acha do Exatamente. tratamento? Mas não quer dizer que não possa fazer o tratamento, né? Só que a gente tem que esperar o momento ideal. Se qualquer doença inflamatória, ou Crohn da região do ânus, ou a retocolite muito baixa, para a gente fazer qualquer tipo de procedimento ali, a gente tem que ter um controle adequado da doença. A doença tem que estar naquela fase de remissão sustentada. Que eu fiz os exames, mesmo que o paciente não esteja sentindo nada, eu fiz os exames e os exames também estão normais. Aí, dentro desse quadro, a gente pode usar todo o leque de tratamento que a gente tem da doença hemorroidária nesses pacientes também, mas são situações bastante específicas. E é o que você falou, assim, como são pacientes que normalmente têm alteração do hábito intestinal, ele às vezes tem realmente alguns problemas do ânus, inclusive a hemorroida. E aí ela falou um pouquinho, vamos conversar um pouquinho o que é a ligadura elástica. Ligadura elástica é um tratamento bacana, mas ele tem as limitações, né, Marcela? Ele consegue tratar uma hemorroida que ainda não é muito grande, porque aquela hemorroida muito volumosa. O que é a ligadura elástica? É um aparelhinho que a gente suga ou então puxa aquela hemorroida, e aí com uma outra parte ou outro aparelho, tem vários tipos de aparelho, você lança uma borracha que vai apertar essa hemorroida de forma a estrangular. E com 3 a 5 dias, aquele tecido hemorroidário que você conseguiu abocanhar ali na ligadura elástica vai cair. Tá? Então, isso é bom para alguns casos que a hemorroida não é muito volumosa, que você consegue tratar com esse tipo de ligadura. O que é a grande vantagem dele? Ele está entre os tratamentos que doem menos do que a cirurgia, porque a gente conversou a respeito da dor da cirurgia, né? É absolutamente sem dor? Não. Eu tenho pacientes que não toleraram, que não deram conta, mas habitualmente é muito mais tolerável do que a cirurgia de hemorroida. Sim, a ligadura a gente tem que pegar num local bem adequado. Eu gosto, assim, sempre na hora de fazer, pergunta assim, tá sentindo alguma coisa? Vou perguntando antes de aplicar a borracha, porque depois que aplica aquela borrachinha ali, né, a
pessoa, se ficar muito baixa, né, ela já vai ter uma dor no local, e depois ainda tem essa recuperação. Em geral, realmente é muito bem tolerado. Mas pode ter complicações, pode ter dor, né? Exatamente. Habitualmente, o paciente queixa no máximo uma sensaçãozinha ali de evacuação que a gente chama de tenesmo, mas tolera bem o procedimento. Eu particularmente gosto muito do tratamento, eu acho que tem que ser bem indicado, mas eu gosto muito da ligadura. Eu acho que é uma opção para a gente evitar a cirurgia, né? Exatamente, exatamente. Nos casos que permitem que aquela doença hemorroidária lá de dentro, que a parte de fora não incomoda tanto o paciente, eu acho que tem um resultado muito bom mesmo, muito bom. Uhum. E quando que é o momento de decidir pela cirurgia? O que você acha? Pois é, aquele paciente que realmente acha que a hemorroida incomoda a vida dele e nesses graus, que já ficam para o lado de fora ou que com qualquer esforço sai para o lado de fora a ponto de incapacitar as atividades. Igual eu falei a questão do sangramento, no adulto jovem, um dos motivos da indicação cirúrgica é a anemia, porque tem a musculatura muito forte. Então, quando faz o esforço evacuatório, acaba tendo muito sangramento, o sangramento acaba sendo volumoso. Então, às vezes, não é nem tão sintomático, mas sangra demais. Aí tá anemiando o paciente, isso vai esfoliando o organismo dele, e essa situação também é o tratamento cirúrgico. Eu gosto muito de conversar com os meus pacientes que quem indica o tratamento cirúrgico da hemorroida deles são eles mesmos. Eu converso. Isso, eu falo o que eu posso fazer, o que eu melhoro, porque às vezes também o paciente tem uma expectativa, as peles ao redor, os plicomas, eles atrapalham muito a questão da higienização, e aí o paciente tem uma expectativa, não, olha, eu uso muito banheiro fora de casa, eu quero voltar a usar papel higiênico. Mas papel higiênico não é um hábito saudável, não é só por causa da hemorroida, mas assim, por outros motivos também. Então, eu não vou conseguir um ânus absolutamente normal a ponto de te liberar, que você não vai ter mais que retirar o papel higiênico da sua vida. Então, assim, a gente tem que esclarecer o que eu consigo com a cirurgia, o que vai ser o melhor para o paciente, se aquela hemorroida dele eu acho que vai ter um benefício ou não, e posicionar aquilo ali para o paciente. Como que é o pós-operatório, o que a gente vai usar de analgésico, o que eu preciso que ele cuide, o que não pode acontecer no pós-operatório, que é não higienizar direito, porque senão a ferida infecciona, que é deixar o intestino prender, porque senão vai inchar no pós-operatório, vai ficar muito desconfortável. Então, assim, eu posiciono isso tudo para o paciente e falo, diante disso, vamos resolver junto. Pondera o tanto que essa hemorroida te incomoda para a gente avaliar se a gente vai ter um benefício adequado com essa cirurgia ou não. E aí, quem resolve se quer operar mesmo, no final das contas, é o meu paciente. É, isso aí. Chegou mais uma pergunta aqui, ó. Fui diagnosticado com hemorroide e fissura anal. O proctologista me receitou comprimido, pomada manipulada, fibra, laxante. A dor sumiu. Porém, o trombo continua. Esse trombo some depois? Pois é, some. O trombo some. O que a gente tem que entender é que se isso é o trombo mesmo, né? Exatamente. Porque o que acontece? É igual eu expliquei. A gente faz o esforço, o vasinho estoura e vem aquela bolinha que é o trombo. Às vezes é uma bolinha, às vezes é um bolão, né? Às vezes é um feijãozinho, um arrozinho, às vezes é uma bola de gude. Mas assim, aquilo ali, o organismo ou vai reabsorver um coágulo. Eu gosto muito de explicar para os meus pacientes, mais ou menos igual o galo da cabeça. Você dá aquela pancada, demora uns dias para absorver, mas o seu organismo reabsorve esse hematoma. Ou então acontece da pele ficar tão fininha que numa evacuação aquele coágulo vai drenar. Isso também pode acontecer. É um sangramento, igual eu expliquei, autolimitado, que não vai colocar a vida do paciente em risco, né? Mas ele some. Habitualmente, esse trombo, ele demora, quando o organismo está reabsorvendo, ele demora. Já vi casos até de 3 meses para sumir esse trombo completamente. Mas ele some. Agora, o que pode ter acontecido também? Deu a trombose, foi uma trombose volumosa e a pele inchou junto com a trombose. E aí, às vezes, esse trombo já reabsorveu completamente e ficou uma sobra de pele, que é o que a gente chama de plicoma. Se é um plicoma, não vai sumir, mas também não tem nenhum risco para a vida do paciente. E aí, o plicoma, o grande problema dele é a questão da higienização.
O paciente vai usar o papel higiênico e não vai conseguir se limpar de uma forma adequada. O ideal é usar a duchinha, lavar com a duchinha. Uhum. É verdade. E a questão de banho de assento, cara? O que você acha? Muita gente fala do uso da água fria, tem gente que fala da banho de assento com água morna, colocação de alguma coisa, né? Tem gente que coloca folha de algodão. O que você acha do banho de assento? Você indica? Adoro, adoro banho de assento com água morna. Nossa, eu acho que é uma das coisas que eu mais prescrevo no meu consultório, porque serve para muita coisa e não faz mal para nada, né? Com relação ao banho de assento, primeiro vamos falar um pouquinho como fazer. O que eu gosto muito de explicar para os meus pacientes, Marcelo? Comprar uma bacia pequena de plástico, um plástico um pouco, não muito duro, que caiba dentro do vaso sanitário. Aí ele vai encher aquilo ali de água morna, um morno agradável, então testar sempre com o antebraço, que é uma região sensível para não deixar da queimadura, mas tem que ser aquele quentinho, né? Não pode ser morno para frio, senão não vai resolver. E vai sentar ali naquela água com o bumbum inteiro na água por 10 a 15 minutos, que é o tempo que a água começa a esfriar. E aí troca a água, então faz um outro banho de assento em outro momento. Ah, serve eu pegar a duchinha do chuveiro na hora do banho e jogar a aguinha morna? Ajuda. Mas a hora que a gente pede o banho de assento, qual que é a questão disso? A hora que a gente assenta, a gente relaxa a musculatura. Então, se é a hemorroida interna que está mais inflamada, aquele calor ali no local vai ter uma ação melhor. Então, eu gosto mais do banho de assento. Meu dia muito corrido, não consigo fazer. A duchinha de água morna já é melhor do que nada. Morno ou frio. Entra no mesmo esquema de receitar gelo ou calor para lesão muscular. O que se tem como teoria? Nos primeiros 3 dias é o momento que a inflamação se instala. Então é a hora que dilata os vasos da região e aí migra para lá um monte de célula que vai gerar inflamação. Isso não é um mecanismo ruim, isso é um mecanismo de defesa do organismo. Mas esse processo inflamatório é o que causa o desconforto. Então, na teoria, o gelo, nesses 3 primeiros dias, faria o vaso ficar mais estreito e não deixa migrar essas células para lá. Vai deixar inchar menos e vai ser melhor. Do 3º dia para frente, o processo inflamatório já está instalado. E aí, a hora que faz o banho de assento com água morna ou a compressa de água morna, isso dilata os vasos e vão para ali células para resolver o processo que já está instalado, tá? É a mesma coisa quando dá uma pancada no dedo, o mesmo processo. Para a região do ânus, eu gosto mais do banho de assento com água morna, porque pessoalmente eu acho que ele é mais relaxante. Eu prefiro tomar um banho de chuveiro morninho do que um banho gelado. Agora, eu tenho muitos pacientes que falam, olha, se eu faço banho de assento com morno, me incomoda. Agora, se eu colocar água gelada, aí já fica melhor, eu sinto mais conforto. Então, pode fazer com gelo, não tem problema também, não. Desculpa, eu tocou no telefone aqui, né? Atrapalhou um pouquinho. Eu concordo com você. Eu faço dessa forma também. Quando tem uma trombose hemorroidária, naqueles primeiros momentos eu recomendo usar água fria. Eu acho que ajuda a diminuir a progressão da crise. Eu acho que isso é uma medida muito boa. No pós-operatório, eu acho que às vezes pode a alternância, às vezes faço com água fria ou água morna, o que estiver dando maior conforto para a pessoa. E no caso de sangramento ativo, aí eu faço com água fria também para tentar dar uma vasoconstrição e resolver esse sangramento. Mas concordo com você, eu faço dessa forma também. Eu tento esperar esse primeiro momento da crise, eu acho que é a forma mais adequada. Agora nós estamos com o tempo bem assim, corrido aqui. Eu queria te perguntar. Nossa, passa rápido demais. Quando a conversa tá boa, passa rápido demais. Não planejada aqui, mas a questão de cirurgia estética no ânus, né? Que é uma coisa que assim, tem sido uma tendência cada vez maior da sociedade de investir nessa questão estética e tal. E tem gente que sente, né? Que aquela região ali não tá do jeito que queria que tivesse, tem um excesso de pele, um plicoma, às vezes até plicomas muito pequenos. O que você acha disso, Cátia? Pois é, você imagina que meu consultório, como um consultório de mulher, que o predomínio das minhas pacientes são realmente mulheres, eu tenho muito essa queixa. Tá feio, eu não queria desse jeito, essa pele está me incomodando. E aí, assim, é uma coisa compreensível. Mas, assim, eu tento explicar também a limitação que a gente, como especialista, tem. Eu gosto de explicar mais ou menos dessa forma.
mais fácil você fazer uma cirurgia plástica e ela ficar bacana, uma cirurgia estética, quando você tem uma coisa linear. Um corte reto, a cicatrização, se você não tem isquemia, se você coloca uma borda em cima da outra certinha, sem tensão, com uma boa vascularização, a menos que o paciente tenha um defeito de cicatrização, não tem erro, vai ficar bonito, né? A região do ânus, por si só, ela é circular. Então, a linha de cicatrização dela já é errátil. Ela não cicatriza, não quer dizer que eu fiz um corte assim e que ele vai fechar assim. Não, ela cicatriza retraindo, puxando. E a hora que você faz a cicatrização, dá essa sensação, esse puxo mesmo, retrai a cicatriz, às vezes sobra alguma pele para um lado ou para o outro. Então, quando tem uma doença volumosa, mesmo que não seja hemorroida, que seja só um plicoma, mas um plicoma grande, eu acredito que ele vai ter um benefício estético. Mas às vezes é uma pelinha pequena. E assim, não custa a gente tentar, né? Eu digo para o paciente, olha, eu vou tentar fazer o meu melhor. Mas o risco de eu tirar essa pelinha e formar uma outra maior no local, ou às vezes eu tiro essa e forma duas, uma de cada lado, isso acontece. Então, a gente tem que entender direito a sobre essa questão, né? Qual que é a origem do plicoma? Às vezes, o plicoma se forma num pós-operatório de plicoma, né? É uma coisa imprevisível, né? Exatamente. E na região do ânus, a gente ainda tem que ter um zelo muito grande com a função. Quando a gente, no pós-operatório, a gente tem uma alteração de função, que é o estreitamento do ânus, isso é realmente muito difícil. Isso vai exigir outras cirurgias e vai demandar um trabalho muito grande para o paciente. Então, a gente tem que preservar tecido não mexido no ânus. Eu não posso tentar fazer um ânus novo, eu não vou conseguir fazer isso. Eu tenho daquele ali que está com vários problemas, ver o que incomoda mais o paciente e tentar resolver pontualmente, mas eu não posso chegar e tirar toda a hemorroida, porque senão a gente vai ter outras os dois extremos, né? Tem tanto o que tem uma coisinha muito pequenininha que o resultado pode não ficar bom, e que aquele que tem uma hemorroida que é muito grande, que assim, é quase circunferencial, e que a gente realmente não pode tirar tudo, e pode ficar alguma coisa residual ali também. Tem que ser uma cirurgia assim, na medida, né? A gente tem que ter parcimônia para indicar e para operar, né? É um órgão pequenininho, mas que dá muito trabalho, porque ele tem uma grandeza funcional muito grande. Então, a gente tem que ser muito zeloso na região do ânus. E a gente que é proctologista, a gente tem esse cuidado, assim, às vezes até um pouco, adia um pouco a cirurgia, tenta compartilhar isso com o paciente, porque é muito nobre. Quando a gente tem complicação, é muito desagradável. Exatamente, né? Muitas vezes as pessoas não falam disso, tem uma certa restrição, mas quando tem um problema ali, vê a importância disso, né? Então, realmente, são assuntos que a gente tem que conversar, né? Para as pessoas entenderem indicação, complicação. Toda cirurgia, né? Independente da natureza da cirurgia, pode ter complicações. E complicação na região do ânus é uma coisa muito complexa e pode ser muito grave. Exatamente. Exatamente. Eu acho que nosso tempo esgotou aqui, mas assim, deu para cobrir bastante coisa, acho que foi bastante rica essa conversa. Obrigado pela participação de novo, Cante. Marcelo, coisa boa tá aqui do outro lado, viu? Gostei também. Eu gosto desse lado aí, mas gostei muito do lado de cá, de poder falar também. E assim, deixar aberto que se alguém não perguntou alguma coisa, pode postar tanto no meu Instagram quanto no Instagram da sociedade. A gente não promete que responde em curto espaço de tempo, porque às vezes os dias da gente são muito tumultuados, mas assim que a gente visualizar, a gente responde.